Virgínia, você acha que uma caminhoneira independente representa uma evolução mais alegre em relação à personagem original? Eu acho que sim, eu tenho certeza que sim, porque as mocinhas românticas das comédias românticas são sempre, seu único interesse sempre é casar com alguém e se realizar e ser feliz para sempre. E a Rosinha, caminhoneira, independente, separada do Chico naquele momento, dona de si, com seu trabalho, com seus desejos, mostra que uma mulher é muito mais que um par romântico, muito mais do que a mulher precisa de muitas outras coisas para se realizar como sujeito, além do amor romântico. Não que o amor romântico não seja uma coisa importante na vida de todo mundo, mas como colocam nas mulheres, nos homens não tem isso, né? Não tem, nunca vi muito homem colocam as mulheres na ficção, né? Então, eu acho que é uma boa mensagem, uma mensagem muito potente para as mulheres contemporâneas de hoje em dia, para quem ainda não acordou. Então, só que a mocinha, a Rosinha do um, ela ela não era já uma mocinha passiva, né? Ela acabou o filme um, ela largou o pai, a herança, o que iam pensar dela, e foi embora com aqueles dois malucos, sabe-se lá para onde, né? Então, ela já era uma mulher que se respeitava, respeitava os seus desejos e tinha coragem de enfrentar é, enfrentar a diversidade, digamos assim, né? Porque ela não foi, não ia ser bolinho que ela ia viver com aqueles dois ali depois daquele filme, né? Então, eu acho que o caminho que a Rosinha do 2 tomou é muito condizente com o primeiro, assim, só que mais radical, de uma certa forma, assim, né? E eu acho que ela não desviou o caminho dela, ela continuou indo na mesma direção do ano, que foi crescendo, 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 e indo para. O Del fala uma coisa que eu acho muito bonita, eu acho bem poética. Ele fala que a Rosinha é a Simone de Beauvoir do sertão. Porque na década de 50 e estava lá já independente, a sua estrutura emocional não dependia de um par romântico. Então, ela se lá não estava com o Chicó, mas ela teve outras relações amorosas, provavelmente. Ela insinua isso no filme. É, ela tem o trabalho dela. Não é fácil levar temas regionais ou clássicos, né, da literatura brasileira para a tela, né, para o cinema e isso atrair o público, né? O cinema brasileiro é muito difícil público ir assistir o cinema brasileiro. Infelizmente, a gente tem 100% de bilheteria paga no Brasil, apenas quando o ano é muito bom, é 13% que vai ver filme brasileiro. O resto tudo é filme estrangeiro, americano, uma da maioria, entendeu? Então, a gente tem um potencial enorme para se descobrir como público vendo o filme brasileiro. Isso é muito maravilhoso. Então, filme como Auto da Compadecida, como Ainda Estou Aqui, estão abrindo portas para que mais filmes brasileiros sejam vistos, né? É um caminho grande que a gente tem pela frente, e eu acho que e a gente tem esse potencial gigantesco de amar o cinema, o povo brasileiro amar o cinema tanto quanto amou o futebol. Aconteceu isso com a Fernanda agora, né? Com o Globo de Ouro. Parecia que era uma final de Copa do Mundo. Tá todo mundo muito feliz com a vitória dela. É uma vitória de todo brasileiro, né? É muito maravilhoso, porque a cultura representa um país. Quanto mais a cultura, o país é forte, mais a cultura é expandida para o exterior. Vide os Estados Unidos, o país mais rico do mundo, a cultura deles é mais conhecida no mundo. Então, a gente tem que botar na cabeça os políticos de todo mundo, quanto mais investir na cultura e a cultura ser exportada, mais força tem esse país. E através do Uhum. cinema é uma forma disso acontecer, né? É a maior de todas. Não só o cinema, mas a Uhum. música, a literatura. Qual ensinamento sobre o meio artístico você passa para sua filha e para as novas gerações? Vocação, tem que ter vocação, vocacional, e é o dia a dia, degrau a degrau. Aí um dia está no alto, um dia está no baixo, e um dia você é bem sucedido, outro dia você não é. O sucesso não vem sempre, mas o mais importante de tudo é estar sempre atento ao seu instrumento, que é o ator, e a sua vocação. Faço sempre trabalho, todos os dias, de estar trabalhando alguma coisa do seu ator, no meu caso, atriz, né? Nunca parar, nunca parar. O ator está feliz quando está em cena, né? Quando está no palco. Eu falo quando acaba uma peça ou um filme, sempre me dá um pouco de depressão, porque minha vida não tem tanta graça quanto as vidas dos personagens que eu vivo, né? E eu
cada vez eu trabalho mais e mais e mais, e toda vez que desarma um projeto, quando um projeto acaba, é como se a gente, eu me sinto um pouco uma boneca guardada dentro do baú, sabe? Que aquele personagem, a Meryl Streep agora que eu faço, que parou agora em dezembro, em novembro, não vai voltar, eu estou tentando captar para voltar, mas não sei se vai voltar, mas estou fazendo tudo para que volte. Enquanto isso, essa bonequinha está lá dentro do baú, descansando, dormindo. Então, eu aqui, aquela vida lá é muito mais interessante que a minha, uma rainha do século XVI que foi decapitada, foi rainha da França com 19 anos, 18 anos, depois, enfim, são personagens. Isso é uma coisa maravilhosa de ser ator, né? Você viver tantas vidas que de séculos diferentes, com temperamentos diferentes, com caráteres diferentes, você tem empatia de outra coisa importante, você tem que sempre ter empatia com o outro. Para poder você ser um grande ator, você tem que entender aquela pessoa desordenada, ou né, o que a pessoa te apresentar, o que o personagem te apresentar, você tem que olhar com aquele olho empático. Foi Mais importante é difícil o no olho. começo? Foi Eu difícil comecei no em começo? Recife, né? Sempre difícil, ser ator é sempre difícil. Ser ator é sempre difícil. É uma carreira que eu não eu só faço se tiver vocação, porque é uma carreira bem difícil, assim. Então, comecei em Recife, minha primeira peça de teatro eu fiz com 6 anos de idade, porque minha mãe estava ensaiando uma peça, eu queria fazer a peça, insisti, consegui entrar na peça, e aí fiz essa peça, eu fiquei muito, eu acho que meu salário foi uma Suzy, uma Suzy era a boneca da época, né? Então, falei, meu Deus, vou ganhar uma Suzy, meu Deus, que trabalho maravilhoso é esse? E aí ficou aquilo na minha cabeça. Com 16 anos, comecei a fazer teatro e comecei a trabalhar com o João Falcão em Recife, fazendo comerciais de televisão. Então, a gente tinha uma companhia que fazia comerciais de televisão e era um sucesso lá em Recife. E aí fiquei lá um tempo, depois eu fui para São Paulo, depois voltei para Recife, depois fui para o Rio e aí no Rio eu fiquei. Mas assim, nunca é fácil, nunca foi fácil, não é fácil para ninguém, nem quem está no topo, nem embaixo. A vida não é fácil. A gente nasce, cresce e morre. Do mesmo jeito que a gente nasce, cresce e morre, as nossas carreiras nascem, crescem e morrem. Depois renasce de novo. E assim, a gente tem que lidar com tudo. Nesse E momento que na casa, está num momento muito lindo, assim. a carreira de uma atriz se torna mais difícil com a idade? Não, para mim não. Para mim eu estou trabalhando tanto quanto sempre trabalhei, assim, dependendo do que você quer, né? E quais são os seus desejos. Eu produzo muito cinema, trabalho com cinema, produzo minhas peças de teatro, estou produzindo, vou estrear agora um documentário que eu fiz exatamente sobre isso, o segredo delas. Eu entrevisto atrizes veteranas sobre o processo criativo, tudo 70 a mais, uma conversa de atrizes de gerações diferentes. Então, Quem? Quais atrizes? eu entrevistei a Zezé Mota, a Joana Fon, a Valderez de Barros, a Miriam Meller, Guida Viana, é, Miriam Meller, Guida Viana, Ana Lúcia Torre, minha Bacana. cunhada, e mais algumas, são 10. Vai passar onde? Vai passar no Itaú Cultural, vai estrear em março, no dia 27 de março. E é um projeto que eu Hum. realmente fiz do coração, porque eu queria aprender com elas, queria conviver com elas, e eu sou apaixonada por pessoas mais velhas, então o padrão para mim é ter sabedoria, beleza e muita vida vivida.